Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Leremos do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor possa falar ao nosso coração. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que nada nos tire a atenção do Senhor. Cativa a nossa mente em tua presença, em tua palavra, e que a tua palavra desça ao nosso coração, ó Deus, por intermédio do teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa aplicar esta palavra no mais íntimo da nossa alma, pois verdadeiramente o Senhor conhece o que se passa dentro de nós, dentro do nosso coração. Te pedimos isso, ó Deus, pois cremos no Evangelho. Cremos, ó Deus, que o Evangelho, a Tua Palavra, é poder do Senhor para a nossa salvação, para a nossa edificação, para a nossa correção. Ó Deus, fala-nos, ó Pai, por intermédio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é Evangelho? Muito se fala em pregar o Evangelho, muito se fala em fazer avanço missionário e pregar o Evangelho. Muito se tem falado sobre o verdadeiro evangelho, mas a grande questão é o que é evangelho. A grande pergunta que a gente pode fazer é essa: qual é a essência do evangelho? O texto que nós acabamos de ler fala sobre o evangelho, fala sobre a essência do evangelho. O apóstolo Paulo escreve essa carta para uma comunidade, irmãos, lá em Corinto, na cidade de Corinto, uma comunidade, certo? Uma igreja, que dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, havia várias percepções acerca do evangelho. Havia um grupo de pessoas, de irmãos dentro dessa igreja, na cidade de Corinto, que não acreditava no evangelho de que Jesus, ele veio e foi crucificado. Um grupo que era altamente influenciado por uma cultura helênica, uma cultura grega, e que resolutamente negava a encarnação e a crucificação de um Deus. Havia outro grupo, porém, nessa igreja, na cidade de Corinto, que não acreditava em um Deus que poderia morrer e ressuscitar. Isso, para esse grupo, era uma blasfêmia. Havia também um grupo de judeus convertidos a Cristo, chamados de legalistas religiosos, alguns chamam também de judaizantes, que também estava na igreja de Corinto e que afirmavam que Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, que tinha que crer em Jesus, mas também fazer e guardar as obras da lei de Moisés. A cidade de Corinto, irmãos, ela era uma cidade que tinha judeus, que tinha gregos, que tinha romanos, e dentro da igreja, nessa cidade, havia vários grupos também de cristãos. Judeus cristãos, gregos cristãos, romanos que eram cristãos. E cada grupo tinha uma percepção acerca do evangelho. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, movido pelo Espírito Santo, escreve essa carta, 1 Coríntios, com o objetivo de exortar e corrigir algumas percepções equivocadas acerca do evangelho, acerca da conduta cristã, alguns erros que estavam sendo cometidos pelaquela igreja.
E nesse momento que lemos, irmãos, no capítulo 15, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo mostra a verdadeira percepção acerca do Evangelho, mostra a essência do Evangelho, corrigindo assim as percepções equivocadas que cada grupo daquela igreja tinha acerca do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, levanta a essência do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o que de fato é o Evangelho. É por esta razão que o tema desta noite é a essência do Evangelho. O Evangelho, irmãos, se chama Jesus. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Veja que o apóstolo Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Está aqui corrigindo, lembrando. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele diz, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o evangelho que recebi, que Cristo fez, que Cristo veio, que Cristo realizou. A percepção, irmãos, que o apóstolo Paulo tem acerca do Evangelho, é que o Evangelho se chama Jesus Cristo. É que o Evangelho que ele pregou em Corinto, e que agora ele está relembrando por meio dessa carta, esse Evangelho se chama Jesus Cristo. O Evangelho não é uma comunidade de crentes. O Evangelho não é a igreja. O Evangelho não é uma denominação. O Evangelho não é um grupo de religiosos. Mas o Evangelho se chama Jesus Cristo. De tal forma que quando a gente vai pregar o Evangelho, quando a gente vai anunciar o Evangelho em outras comunidades, em um avanço evangelístico, a gente não diz que a igreja chegou, a gente diz que o Evangelho chegou ali. Porque, irmãos, quando a gente olha para a história e percebe o avanço missionário no século XIX, por exemplo, a gente percebe e faz uma análise crítica disso, pensando que a igreja estava chegando, por exemplo, na Índia, na África. No entanto, irmãos, os costumes de ingleses, de pessoas da Europa que estavam levando o Evangelho, vinham também com costumes europeus, com costumes e práticas da Europa. E eles colocavam ali aquela igreja com aqueles costumes, com aquelas práticas, e afirmando: o Evangelho chegou. Mas muitas vezes o que chegou não foi o Evangelho, foi os costumes e práticas de igrejas anglicanas, europeias, norte-americanas, em comunidades na África, na Ásia. Mas quando o Evangelho é pregado, Jesus Cristo é anunciado, e aí Jesus Cristo chega nos corações das pessoas, porque o Evangelho se chama Jesus. O Evangelho não é ação social, o Evangelho não é assistência, é consequência do Evangelho, mas o Evangelho se chama Jesus Cristo. Estava lendo um livro, irmãos, e o pastor Ronaldo Lindório, ele faz uma crítica em relação a essa percepção que muitos têm acerca do Evangelho. E ele diz o seguinte: pastor Ronaldo Lindório, que foi missionário entre uma tribo chamada Concombas, na África, um grande missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele diz o seguinte: um missionário pode passar 5, 6, 7, 8, até 10 anos em uma tribo indígena, ensinando os índios a ler, a escrever, aprendendo o idioma, dando uma assistência social, realizando coisas boas. Mas se esse missionário não falar de Jesus Cristo, ele não pregou o Evangelho. Ele não falou do Evangelho. Porque o Evangelho se chama Jesus. Amém. O Evangelho, irmãos, não é a divulgação de uma programação da igreja. O Evangelho não é a divulgação de um líder eclesiástico. O Evangelho, irmãos, não é a divulgação de uma denominação, mas o Evangelho, irmãos, é a divulgação de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem limpou a nossa vida de todo pecado, foi Jesus Cristo que salvou, irmãos, a nossa vida do erro, foi Jesus Cristo, irmãos, que colocou em nosso coração a convicção e a esperança de vida eterna, foi Jesus Cristo, irmãos, que transformou, que mudou a nossa vida, de tal forma que tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, irmãos, hoje isso traz vida para muita vida hoje em dia. Amém? O Evangelho se chama Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a essência do Evangelho revela
o Cristo que veio. A essência do Evangelho revela o Cristo que veio. O texto diz no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, Cristo, irmãos, ele veio. O Evangelho revela um Cristo que estava no céu, na glória eterna, gozando, irmãos, das bênçãos eternas e celestiais. No entanto, ele negou e se humilhou, ele veio ao mundo, se encarnou, ele se humilhou por nós, para, irmãos, nos resgatar deste mundo terrível e um dia nos levar para esse lar celestial que ele tem preparado para cada um de nós. O Evangelho, a essência do Evangelho revela o Jesus Cristo que veio, o Jesus Cristo que se encarnou, o Jesus Cristo que passou por dificuldades em nosso lugar, o Jesus Cristo que veio nos representar, o Jesus Cristo que é por nós, o Jesus Cristo que sente as nossas dores e sentiu muito mais na cruz. O Evangelho, irmãos, revela Cristo Jesus que veio por nós. Ele veio pela sua dor, ele veio pela sua aflição, ele veio por causa das suas dificuldades, ele veio por causa das suas enfermidades, ele veio por causa do pecado. Ele veio para te resgatar. Segundo lugar, a essência do Evangelho revela o Cristo que morreu por nós. Veja o que diz o versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo tem uma missão. A missão foi de levar sobre si os nossos pecados. Cristo, segundo o apóstolo Paulo, ele veio ao mundo, ele veio por nós em primeiro lugar, mas ele morreu por nós. Ele veio cumprir uma missão. Qual era a missão de Cristo? Era de ser exemplo para nós? Essa era a missão prioritária de Jesus? Não. A missão de Jesus Cristo era de dar um ensino, uma verdade para a nossa vida. Essa era a primeira missão de Jesus? Também não. Mas a missão de Jesus Cristo, irmãos, aqui na terra, foi de morrer pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Havia um objetivo de Cristo, e Cristo veio, irmãos, unicamente, primeiramente, para nos libertar das consequências dos nossos pecados. Tem alguns que afirmam que Cristo veio apenas para dar um exemplo. Outros afirmam que Cristo apenas veio como um bom mestre. O exemplo de Cristo a gente pode imitar. Os ensinamentos de Cristo a gente pode seguir, mas a morte de Cristo ninguém pode realizar. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas por que, irmãos? Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E era necessário alguém morrer. E o único digno que poderia morrer por nós e satisfazer a lei e a justiça do Deus Pai era Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Amém. Terceiro lugar, a essência do Evangelho revela o Cristo que ressuscitou por nós. Veja o que diz o texto, versículo 4, em uma só voz. Vamos lá? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo veio, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Cristo também ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, num domingo de manhã. É por esta razão, irmãos, que nós guardamos o domingo. É por essa razão que a gente vem para a igreja adorar a Deus, não mais no sábado, mas no domingo. Porque o sábado apontava para o domingo. O sábado era o dia da libertação do povo de Deus lá no Egito. Mas essa libertação que aconteceu no Egito apontava para uma libertação maior em Cristo.
E em Cristo ele foi morto, sepultado, mas no domingo, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E nós, irmãos, celebramos não a vitória de Moisés, libertando o povo do Egito, mas celebramos a vitória de Cristo, irmãos, que triunfou sobre a morte e venceu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de manhã. É por esta razão que guardamos o domingo, que é o dia da nossa libertação em Cristo Jesus. Cristo, ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo. Os soldados romanos não puderam vencê-lo. Os guardas que estavam vigiando o sepulcro não puderam vencê-lo. Os fariseus não puderam vencê-lo. Nem os principados e potestades, irmãos, conseguiram vencer aquele que é Deus onipotente, onisciente, onipresente, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que venceu a morte, que ressuscitou. E diz o texto no versículo 5, e apareceu a Cefas e depois aos 12, a igreja foi testemunha da ressurreição de Jesus, ele ressuscitou. E porque, irmãos, cremos nessa verdade, porque ele ressuscitou, eu, você, no último dia também ressuscitaremos. Nós temos também esperança de vida eterna. Nós temos também a esperança que a morte não é o fim, mas como Cristo venceu a morte, aqueles que estão em Cristo Jesus também vencerão a morte. Essa é a nossa esperança. Eu pergunto para os irmãos creem que Jesus veio por nós? Os irmãos creem que Jesus Cristo morreu por nós? Os irmãos creem que Jesus Cristo ressuscitou por nós? Então, meu irmão, se nós cremos nessa verdade, em primeiro lugar, nós vencemos o pessimismo deste mundo. Se cremos nessa verdade, vencemos o pessimismo deste mundo. Vamos dizer juntos, vamos lá? Se cremos nessa verdade, vencemos o pessimismo deste mundo. Meu querido irmão, a gente olha para um lado, para o outro, nesse mundo em que a gente vive, e as notícias são ruins. As notícias não são boas. São notícias, irmãos, que querem causar angústia, e causam muitas vezes angústia em nosso coração. A gente olha para um lado, para o outro, e a gente não vê esperança, perspectiva de mudança no Brasil, por exemplo. É a política totalmente corrupta, líderes corruptos. A saúde não vai bem. A saúde pública não tem dado assistência a quem merece. De fato, as pessoas que estão precisando. A gente percebe pessoas sofrendo, irmãos. A gente percebe pessoas angustiadas. A gente percebe que esse mundo não tem dado solução para as pessoas que estão passando por necessidades. A gente percebe que esse mundo, irmãos, anda de mal a pior. E segundo as Escrituras, irmãos, as coisas não vão melhorar. O mundo, irmãos, jaz no maligno. No entanto, se cremos nessa verdade, se cremos que Jesus veio por nós, se cremos que Jesus Cristo morreu por nós, se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, se cremos no Evangelho de Jesus, nós vencemos o pessimismo deste mundo, porque nós não somos daqui, nós estamos ligados com o Cordeiro, e um dia estaremos com o Cordeiro Celestial. Segundo lugar, se cremos no Evangelho, se cremos que Jesus Cristo morreu por nós, veio por nós e ressuscitou por nós, nós vencemos os desesperos espirituais. Se cremos no Evangelho, vencemos os desesperos espirituais. Vamos dizer juntos, vamos lá? Se cremos no Evangelho, vencemos os desesperos espirituais. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque existe nos nossos dias, em nossa geração, muitas pessoas que estão totalmente, completamente, espiritualmente desesperadas. Pessoas que estão se matando, se suicidando. Pessoas que estão se cortando. Pessoas que estão em depressão profunda. Pessoas que estão em depressões, existenciais. Em desesperos da alma, em desesperos da mente. Com o coração totalmente angustiado, talvez por causa das circunstâncias, talvez por causa das dificuldades, talvez por causa de um relacionamento, talvez por causa do trabalho, não sei, talvez por causa de uma circunstância interna mesmo, subjetiva. Mas a grande verdade é que em nossa geração, jovens, adolescentes, adultos, velhos, estão totalmente, muitos, em desespero, espiritualmente desesperados, angustiados,
com o coração aflito. E eu digo para os irmãos, nenhuma filosofia pode e tem capacidade de solucionar esses desesperos. Nenhuma ideologia tem capacidade para solucionar esses problemas da alma. No entanto, meus irmãos, igreja do Senhor, se nós cremos no Evangelho, se você crê que Jesus Cristo veio por ti, veio para morrer em teu lugar e ressuscitou em teu lugar, nós vencemos, você pode vencer os desesperos espirituais que o mundo se levanta e coloca diante de ti. Irmãos, se cremos no Evangelho, se cremos em Jesus Cristo, nós vencemos os desesperos espirituais, amém? Nós olhamos para Cristo e a gente percebe que Ele levou sobre si toda a nossa angústia. A gente percebe que há mais de 2000 anos atrás, Ele já fez tudo por nós. E se nós estamos aqui, irmãos, nessa noite adorando a Deus, não é por alguma coisa a mais, não é porque Deus fará algo mais, não é porque a gente está numa expectativa de algo mais, mas nós estamos aqui primeiramente porque há mais de 2000 anos atrás Ele já fez tudo na cruz do Evangelho. Tudo. Em terceiro e último lugar, se cremos no Evangelho, se cremos que Cristo morreu, veio por nós e ressuscitou por nós, nós também venceremos a morte eterna. Se cremos no Evangelho, vencemos a morte eterna. Vamos dizer juntos isso? Vamos lá. Se cremos no Evangelho, vencemos a morte eterna. Nós estávamos nessa maldição de morte eterna por causa dos nossos pecados. E talvez muitos que estão aqui nem sabiam disso. Mas quando cremos no Evangelho, irmãos, quando cremos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e quando nós fechamos os nossos olhos e contemplamos o Cristo vivo, que na cruz levou sobre si cada um de nossos pecados, cada uma de nossas enfermidades, se cremos nesse Jesus, meu querido irmão, nós também venceremos a morte que é consequência do pecado. Nós venceremos a morte eterna. Se cremos no Evangelho, nós também ressuscitaremos com Jesus. Se cremos no Evangelho, um dia nós estaremos, irmãos, na vida eterna. Se cremos no Evangelho, um dia nós estaremos na Nova Jerusalém. Se cremos no Evangelho, um dia estaremos face a face com Cristo. Se cremos no Evangelho, nós vencemos a morte eterna e nós estamos com passagem garantida para um lar celestial, para a vida eterna, para aquele que tem preparado uma morada para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço, já realizou tudo, Ele fez a obra completa. Se cremos na obra de Cristo, nós vencemos a morte eterna, ganhamos a vida eterna e um dia estaremos no lar celestial. Amém? Fique de pé no seu lugar e vamos orar.